Olha, parece um ninho de passarinho. Mudar de vida através da maneira de pensar. Esse é o tipo de história que eu não gosto de contar, mas não tem outra forma de fazer se não usar o meu exemplo, que é o melhor que eu conheço. Porque eu estou aqui dentro, eu sei o que aconteceu. Quando eu cheguei na comunidade Hermon em 2002, Ronaldo Reis dizia o seguinte, que o ser humano muda de vida quando ele muda a maneira de pensar. Primeiro eu teria que sair do meio de onde as pessoas usavam drogas e parar de pensar em drogas, que automaticamente eu deixaria de ser o drogado. Porque se o hardware, a parte física da coisa, o cérebro tiver bom ainda e conseguir raciocinar, então você consegue modificar, trocar o software, né? Como se fosse um computador. A pessoa é tirada do meio, muda a maneira de pensar, se o cérebro for bom, e mudando a maneira de pensar, ela vai começar a sentir-se diferente e o corpo vai agir de maneira diferente também. Deixa eu exemplificar melhor. Eu pensava como um drogado. O software estava corrompido, estava ruim o software. Então teria que mudar minha maneira de pensar. Eu pensava que eu era um drogado e ia morrer um drogado. Eu fiz Narcóticos Anônimos e dei aula também por uns 3 anos aqui na PNL em Tijucas do Sul. Eu dava aula de NA, de Narcóticos Anônimos. E o NA e o AA, eles pregam, eles dizem que nós somos adictos, temos uma doença progressiva, curável e infatal. Eu nunca concordei com isso, eu sempre acreditei que as drogas ou qualquer tipo de pecado, qualquer desregra que o ser humano tenha, isso daí é hábito. O ser humano é feito de hábitos. Então eu seria tirado do meio dos drogados, começaria a pensar diferente, faria meus documentos, ia trabalhar, eu ia casar, constituir família, ia começar a pensar como um trabalhador, pensar como um pai de família, e as drogas não caberiam mais na minha vida. Chegaria um tempo que eu pararia de pensar em drogas, pararia de pensar como se fosse um drogado. As drogas, ela tem um poder de fazer você acreditar que aquilo é real, os alucinógenos. Na mente do camarada, tudo aquilo é real. Esse é o objetivo das drogas, te tirar de uma realidade e fazer você pensar diferente. Então as drogas agem no cérebro, o cérebro é modificado os pensamentos. A partir do momento que você pensa diferente, você sente diferente e reage no corpo. Então, nas ruas eu experimentei todo tipo de droga que tinha entre os anos 90 até ali 2000, 2010. As drogas que o pobre, né, que o morador de rua usava, tipo cloroforme, Reducola, que é um solvente para dissolver cascola. Então, essas thinner, né? Essas coisas assim, benzina e tantas outras drogas mais, né? Também são classificadas como drogas, apesar de não ter artigo para o thinner. Mas eles conseguem alucinar o camarada e o camarada começa a ver coisa. E o cérebro acredita que é real. É mais ou menos como uma TV 3D, né? Ela joga a imagem, faz uma gambiarra ali, faz um truque, e teu cérebro acredita que realmente aquilo é real. Então eu acreditava que realmente eu era um drogado. E quando as pessoas olhavam para mim, não viam o ser humano. É como uma planta parasita em volta de uma árvore. Você não consegue identificar mais a árvore. Você olha para o cara que está usando bebida alcoólica e você diz, ele é um bêbado, ele é. Então você olha a parasita toda, você não vê a árvore, você vê o bêbado, você vê o drogado,
Você olha para o cara com o rosto transformado, você vê o bandido. Você olha para o travesti, você vê o travesti, você vê uma mulher. Você não vê em essência o que há dentro do ser humano, porque se reflete no corpo. Ele pensa, ele sente e ele age, e ele começa a se vestir, se modificar daquela forma, se vestir como um drogado, se vestir como um bêbado, se vestir como se fosse uma mulher ou travesti. O bandido começa a fazer tatuagens, ele se reflete no corpo a maneira de pensar. Em maio, se Deus quiser, vai fazer 8 anos que eu tô fora da drogadição e do alcoolismo ativo, né? De lá para cá, eu fiquei 7 anos limpo, sem usar nada. Né? Ano passado eu resolvi sair, tomei um porre, peguei 2 cunhacão, enchi os cornos de grande estilo. Mas eu falei, pô, eu não sou mais um drogado, né, cara? Favela, rua, onde eu vivia, o Piratini tá modificado lá no Pinheirinho, né? Já não tava mais aquele clima de maloca. Eu nem fui pra favela, pra você ter uma base. Eu sabia que não tava bem, já não era mais a mesma coisa, porque eu já tinha ido visitar tempos atrás e vi como é que tava. Já não é mais aquele Piratini que eu conhecia, né? Nós lá da turma Helles, Comando Pinheirinho, aquilo ali passou. Já não faz mais parte, já não fazia mais parte de mim. Então eu saí, tomei um porre, acordei de manhã com uma ressaca do inferno, falei, vou embora, isso há 1 ano e pouco atrás. Né, cara, eu já não estava pensando mais igual o louco, né, o louquinho, daí louquinho, o fio, que ele chamava, o fio do Piratini. Tinha apelido e tudo, agora já tem um nome, né, tem uma identidade, Edson Aníbal Santos Diogo, esposo da Yara, pai da Júlia, do Benjamin. Então, pai de família, trabalhador com todos os documentos, com o nome limpo no SPC e no Serasa. Então, já não é mais o mesmo cara. Mudou a maneira de pensar ao longo desses anos. Saiu, parou de usar droga, mudou a maneira de pensar, começou a agir diferente, e de tanto agir, aí sim, de tanto você agir como tal, você se transforma naquilo que a tua mente crê, naquilo que você pensa que é. Eu lembro dos internamentos nos hospitais psiquiátricos, no Felipe Pinel. Tá? Eu olhava lá de cima, Nossa Senhora da Luz também, só que você não tinha acesso, só escutava os gritos. A ala 5, eu acho. Nossa Senhora da Luz eu não lembro. Eram 10 alas. Tinha a ala dos psicóticos e nós olhávamos o refeitório lá para baixo, os camaradas andando de jaleco. Então vinha um andando assim, parava. Entendeu? Aí vinha outro atrás, olhava, passava a mão na merda, passava no rosto, lambia, cheirava. Os caras literalmente comiam merda e rasgavam dinheiro. Eles realmente eram psicóticos. Loucos, o hardware deles estava danificado. Então não adianta trocar o software. O ser humano ainda não descobriu como fazer isso, né? Curar o doido. Como é que vai trocar o cérebro do cara? Como é que vai trocar o HD e por outro? Por isso eu disse no início, se o HD ainda tá bom, se o hardware ainda tá bom, dá para trocar o software, né? Mudando a maneira de pensar. Então eles não conseguiam pensar, eles realmente eram loucos, pensavam como loucos, agiam como loucos. O hardware está estragado, já não tem muito o que fazer numa situação dessa, né? Eu penso que já não tem mais o que fazer. E amém, Deus abençoe. A Bíblia diz que o caminho do céu é tão fácil que os loucos acharam primeiro. Se ele está naquele estado, então ele está ganho, né? A alma, creio que vai para o céu, pois não consegue mais julgar o certo e o errado. Então eu pensava como drogado, agia como drogado, vivia no meio dos drogados, eu era louquinho. Era realmente o bêbado em essência. Você olhava para o camarada, você só via a planta parasita, você só vê o noiado, você só vê o drogado, você só vê o mendigo.
esquecia que dentro tinha um ser humano, é esse aqui que vos fala. Não dá para acreditar, você olha e fala, meu caneco, ali dentro tinha um ser humano. Então eu realmente acredito que o ser humano, mudando a maneira de pensar, ele vai mudar de vida, ele vai ser transformado no seu pensamento, os seus sentimentos serão diferentes. Vai se refletir de maneira diferente no corpo, ele vai se transformar na pessoa que ele idealiza. Provérbios 4:23, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na linguagem de hoje, diz que tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, ela é guiada, ela é direcionada, ela é encaminhada pelos seus pensamentos. Então, se eu olho para um cigarro, para uma bebida e fico pensando, que tal se eu bebesse? Logo eu começo a sentir, né? A abstinência das drogas fazia isso comigo. Repuxava tudo os nervos, rangia os dentes, a barriga desandava, dava diarreia, ânsia de vômito quando eu pensava nas drogas pesadas, né? Refletia no corpo. Tinha a parte da abstinência, tinha uns 15, 30 dias ali limpo o corpo, né? Tava limpo já, 1 ano, 2 anos, sabe Deus quanto tempo leva, também não importa. Parte física da coisa, mas refletia, porque na mente, né? Na mente, começar a pensar naquilo, refletia no corpo. Então hoje eu penso que a droga, a bebida, não faz parte mais da minha vida. Esses dias o louquinho ali ofereceu, pô, tem um bagulho, ele pá. Cara, sinceramente, me trazer minha filha no balé, né, cara? Não cabe pra mim mais fumar um baseado, tomar uma garrafa de vinho, para mim não cabe mais, né? Não consigo me ver mais nesse tipo de situação, já penso diferente, eu estou bem longe já, é mais longe eu voltar do que seguir em frente. Mas eu lembro que o Ronaldo Reis dizia o seguinte, o apóstolo Paulo dizia que nós temos dentro de nós algo chamado concupiscência, que é um desejo desenfreado. Todo ser humano tem isso. É a concupiscência. Aquilo que ele deseja, mas de uma forma errada, sabe? Um desejo muito forte. Por que eu não bebo? Porque o meu desejo pela bebida alcoólica é muito forte. Se eu começar a tomar um golinho, eu vou querer tomar um barril. Eu bebia de cair na valeta. Eu era bêbado e bêbado nervoso. Não tomava aquele de biquinho, eu tomava cachaça pura para sentir o baque, para bater na nuca, dar no queixo e tá, pá, aquela bordoada do álcool. Então era isso, um desejo muito forte, fortes emoções. Algumas pessoas que eu via pelo roubo, o cara era bandido mesmo, ele gostava daquilo. Outros era para violência, ele gostava de violência. O camarada era sanguinário, um desejo desenfreado por ver sangue. Outros pela homossexualidade, um desejo tão grande. Eu lembro que o Ronaldo Reis dizia que há pelo menos uns 20 tipos, classes de homossexuais. Existem pessoas que tiveram suas experiências, tá? Dado o momento da vida, sei lá, na adolescência ou na infância, teve uma experiência, mas falou, putz, cara, isso aqui não é para mim. Optou por falar, putz, ou eu tava bêbado, ou eu tava drogado, você tá na rua, apareceu ali um travesti, um gayzinho, um viadinho, você tá ali no meio, tá na seca, como diz, soca ali o parmito, mas depois você fala, putz, caralho, esse não sou eu. Mas tem pessoas que se afundaram tanto, que é complicado. E eu sei que é difícil, pois eu via isso na comunidade Irmão. Eu conversava com pessoas que, desde a infância, o próprio tio dentro de casa, geralmente é dentro de casa, é um parente, é um vizinho, é o cara próximo. Então abusava sexualmente dele a vida inteira, desde que que se conheceu por gente, de criancinha. Ele tinha uma relação afetiva com esse tio. Ele nunca tinha tido relação nenhuma com mulher, nunca. Um dia inventou de namorar lá, o pastor arrumou uma mulher para ele, uma modelo.
né? E eu cheguei e perguntei, daí, como é que foi teu primeiro encontro, né? Depois de 9 meses tem aquela amizade, esqueci o nome do lugar lá. Ah, esqueci o nome. Achei que o pastor arruma lá pra namorar. Ele deu um beijo. Falei, daí, como é que foi, cara? Ele, que nojo, foi nojento. Ele dizia que o beijo, e a guria era modelo, tava lá se recuperando por causa de cocaína. Foi nojento. Ele disse pra mim que foi nojento, foi terrivelmente nojento. Então eu acredito nele. Acredito. É difícil, é complicado. A Bíblia diz que seria melhor ficar eunuco, né? Nunca mais ter relação nem com homem, nem com mulher. Se abster. Nada tão forte no ser humano quanto a relação sexual. Nós temos aí o desejo a cada um dia, dependendo da idade que você tem, né? Aos 18, depois aos 30, cada 3 dias, a cada 4 dias, 5 dias, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, de 6 em 6, semestralmente, né? O camarada vai envelhecendo, vai perdendo o desejo. Alguns são desregrados, né? A concupiscência dele é muito forte. O cara de cano de escape, tem vídeo na internet de cara tendo relação sexual. Com cano de escape, aqui na casa de recuperação, o cara tinha relação com a porca, ia lá no chiqueiro, o cara tava montado em cima de uma porca, desregrada, com concupiscência, o camarada tá fora da casinha. Então é mais ou menos com as drogas. Tá habituado, sente vontade de usar, vai lá e usa e se torna drogado. Aí o cara tem desejo de ter relação com a porca. Ele vai lá e acha que é normal e sente aquilo, põe na cabeça e realmente ele é um sei lá como é que é o nome do cara que tem relação com a porca. Já vou lembrar, peraí. Sei lá, lembrei, esqueci o nome, zoófilo, sabe Deus que diabo é isso. Camarada pensa na mente dele, tem relação com crianças, ele é pedófilo, né? Tá desenfreado também, necrófilo, sabe Deus que diabo o cara é. Correto seria mudar essa maneira de pensar, né? Se o hardware ainda estiver bom, mudar a maneira de pensar e tocar a vida, né, cara? Se adequar à realidade. Mas voltando aos estágios lá, o camarada, tem alguns que já vão mais a fundo, né? Tem relação com outro homem e ele é homem também. Outros são mais efeminados, alguns querem vestir roupa de mulher e chega ao nível, eu não vou saber todos aqui, mas imagina a caminhada comigo. Ao limite, que é o almático. Ele, na alma dele, ele sente que ele é uma mulher, ele se sente. A situação dele é tão crítica, tão terrível, por influências externas, internas, de demônios, sabe Deus que diabo aconteceu com o cara, que problemas ele enfrentou a vida inteira que transformou ele num almático. Ele é um homossexual almático na alma dele, ele realmente acredita, ele se vê, não se aceita como homem. A taxa de hormônio deles é muito baixa, né? Não tem testosterona. Então ele parte logo para o outro lado que está mais perto. Quantos drogados eu vi falam assim, não, cara, não quero me recuperar, acho bacana você. Eu convidava para ir para casa de recuperação, o cara não queria. Ele estava no meio da droga, era um drogado. Ele estava tão enfiado nas drogas. Aqui mesmo em Tijucas do Sul, falava pro camarada, vamos parar de beber, cara. Ele, não, eu bebi a vida inteira, vou morrer bebendo. O drogado também, eu usei droga a vida inteira, cara. Esse sou quem eu sou. Esse é eu, sou eu, esse ponto final. É a mesma coisa o cara. Eu vivi tantas vezes a homossexualidade que na mente dele ele acredita que ele é um homossexual, ele é almático, e ele acredita que é uma mulher e vai mudar isso na cabeça do cara. Não tem como. Então, se o cara pensa, logo ele é. Provérbios 4:23, se ele pensa, ele é. Eu creio que o Henri Cristo, ele realmente acredita naquilo que ele vive, aquela mentira. Mas na cabeça dele, aquela mentira é uma verdade. Eu não creio que o Henri Cristo seja um charlatão. Tem uma entrevista dele com o Silvio Santos. O Silvio Santos fala ali, realmente acredita nisso. Ele acredita. Tem gente se vestindo de cachorro, o cara vive igual um cachorro. Tem gente que foi viver no meio da mata. Ele acredita que ele é um animal. Tem gente que acredita que é um alienígena,
Na mente dele, eu não sei por quê, cargas d'água. O hardware dele está com defeito, o software também está com defeito. Mas ele acredita que aquilo é real. Então, como você vai fazer? Ele acredita que é verdade. Mas há aqueles que apenas sentem, eles pensam, têm a capacidade lógica ainda, funciona. Eles conseguem raciocinar, discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o que é pecado e o que não é pecado, mas ele não aceita. Para ele ou ela é mais fácil se adequar ao pecado, porque chegaria um tempo em que as pessoas procurariam líderes segundo as suas concupiscências. Tem igreja para isso. Tem igreja. A Lana Holder mesmo montou uma igreja, até onde eu sabia. Lutou contra a homossexualidade e bem no fim desistiu. Montou uma igreja lésbica lá, aqueles meninos de Deus também, uma seita. Então eles resolveram falar, eu aceito. Tem gente que se casou com a própria irmã, trocou de estado, nos Estados Unidos, vai para outro país, se enfia no meio da mata para se adequar ao erro. E eu vou chamar de erro, eu vou chamar de pecado. Porque a concupiscência, o desejo desenfreado, se você obedecer ele, se torna pecado. Então, a partir daqui, eu começo a chamar com pecado ou erro, mas é o desejo desenfreado. Partiu para o erro, não quis se consertar. Imagine eu falar, não, eu vou ficar aqui na favela, eu vou ficar na droga, não vou me transformar no cara aqui que vos falo. Eu passei por esse momento de julgamento. Parar e pensar, fico ou vou me adequo à realidade ou o que eu sinto? Eu sinto que sou um drogado. Mas eu sou realmente um drogado? Então o camarada acaba se enfiando de cabeça nisso e ele acredita. Se ele acredita que ele é uma árvore, se ele é um cachorro, ele começa a sentir-se como tal. Mas imagine que todo mundo comece, se nós formos apoiar isso. O cara sente que ele é um cachorro. Você tem que respeitar. Dentro da cabeça dele é a realidade, mas do lado de fora, quem está de fora sabe que aquilo ali é absurdo. O cara se sente uma planta. Na cabeça dele é igual os caras lá no Felipe Pinel, no Nossa Senhora da Luz. Dentro da cabeça dele, aquilo ali é real. É o cara drogado, cheio de droga na cabeça. Está sob efeito das drogas. A alucinação, ela é real. Eu sei como funciona, eu já tive várias. Eu sei como funciona. A droga estimula o cérebro muda os pensamentos giram, descem ao coração, a pessoa sente e se reflete na alma. A ilusão é real. O cara, na cabeça dele, ele é uma planta, ele é um cachorro, ele é um animal, ele é um extraterrestre, ele é um objeto, ele é uma mulher, mas você olha do lado de fora, você fala, não, ele é um homem. Ele é um homem, ele é um ser humano. Nasceu homem, nasceu mulher. Tem problemas com hormônios, existe a parte física. Aplica hormônio masculino no cara, ajuda ele. Se tiver como fazer, se o hardware ainda funcionar, ou se ele é louco de uma vez, aí não tem o que fazer. Mas sabemos que ele é louco. Ele não é mulher, uma mulher dentro de um corpo de homem. Ele é um louco. Se realmente for constatado igual o Henrique Cristo ele é um louco. Se realmente for constatado que o cara acredita que ele é um alienígena, não tem como saber do lado de fora. Ele é um louco. Se o cara acredita que ele é uma planta, ele é doido. E ponto final. Não podemos aceitar a loucura dele. É isso que estão fazendo. Aceitam a loucura, a insanidade. É insano. Eu acredito que lá dentro da cabeça dele, ele acredita que é uma mulher. Nada contra. Ele pensa assim. O que eu não posso é aceitar isso e dizer é normal. O camarada se sente mulher, se veste como mulher, age como mulher, rebola como mulher, ou como uma planta, ou como um alienígena, ou como um cachorro, ou age como um rico. Eu me sinto como se eu fosse rico, mas não tem dinheiro, ele é um pobre. Imagine se as pessoas
forem agir segundo o que elas sentem. Eu às vezes sinto ainda vontade de tomar um bom vinho, mas eu não vou agir como um alcoólatra, pois eu não sou mais um alcoólatra. Eu me adequei, de vez em quando ainda sonho com as drogas, mas eu não vou agir como um drogado, pois eu me adequei, eu não sou mais um drogado. De vez em quando eu sinto vontade ainda de fumar um bom baseado, pitar um baseadão, mas eu não sou mais um maconheiro, eu me adequei, eu me ajeitei, entendeu? Então o ser humano tem que se ajeitar, tem que se organizar seus pensamentos e falar, não, eu passei por essas experiências, cedi à concupiscência, me afundei ou não, fui fundo ou não, mas eu tenho que ver que a realidade minha é outra. Eu não sou um bêbado, eu não sou um maconheiro, eu não sou um alcoólatra, né? Eu não sou um cachorro, eu não sou um alienígena, se consegue julgar. Eu não sou uma planta, eu não sou uma mulher, no caso dos camaradas que acreditam, os homossexuais. Ele é homossexual, tudo bem, mas que ele entenda que ele está vivendo a homossexualidade, que ele está vivendo a fantasia, e que aquilo não é real. Ele quer viver, quer pecar, ele é livre, não tem problema nenhum, mas não queira que forçar eu a acreditar que isso é a realidade, a verdade. Não tem como um homem engravidar, ele quer pôr um útero dentro dele, ele quer que a ciência modifique, ele quer que nós acreditemos que ele é mulher. Não é uma verdade, então isso é uma mentira. Tá vivendo a mentira. O cara acredita que é alienígena, tá vivendo a mentira. Ele acredita que é um cachorro, tá vivendo a mentira. Ele casou com a cadela, casou com a porca, tá vivendo uma mentira. Tá, ele não quer ir para o céu, não tem problema nenhum. Eu também gostaria de beber vinho. Eu também gostaria de pitar maconha, fumar um cigarro. O problema é que a minha crença não deixa. Então há um conflito. E esse conflito para mim é bom, pois me mantém sóbrio. A Bíblia bate de frente comigo. Os preceitos de Deus, as diretrizes de Deus, os mandamentos de Deus batem de frente com aquilo que eu gostaria de ser. Então há uma incompatibilidade, porque se eu morrer eu não vou para o céu. E essa incompatibilidade me mantém de pé. Então eu parei de beber, parei de usar drogas, parei de viver loucura, prostituição, adultério, e enche os cornos e anda com uns loucos. Parei, pois sabia que se eu morresse, eu ia perder a salvação. Então esse conflito, para mim, ele é bom. O problema é que quando o cara não tem conflito, né? O que é conflito? O que é uma crise? É quando você tem duas opções. Se você só tem Coca-Cola, você não vai ter crise. Mas quando você tem Coca, Pepsi, Fanta, você vai tomar Coca. Ah, qual é o próximo, né? Ah, eu só tenho Fanta, tenho Suquita, tenho Pepsi, qual eu vou pegar? Qual carro eu compro, né? Eu tenho a opção de escolher, eu tenho a opção de comprar um PlayStation, um Xbox, qual eu pego? Eu tenho opções, isso vai... Qual será que eu pego? Qual roupa eu compro? Isso geram crises, né? Mas se o camarada não tem crise, para ele é simples optar. Então ele vai no caminho sem crise nenhuma, alimentando a concupiscência, o desejo desenfreado pelas drogas, sem crise. Sou drogado e ponto final. Pelo álcool. Eu bebo, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Ah, não pode casar com um parente, a troca de estado, as leis não permitem. Ah, fumo maconha, vou para os Estados Unidos, onde é permitido. Vamos militar a favor. Ah, eu tenho desejos homossexuais, né? Tenho desejos homossexuais. Vou me afundar mais nisso. Vou me adequar à homossexualidade. Pois não há crise. Só não queira que eu acredite que essa mentira é a realidade. Não é a realidade. Se ele tem um pênis, ele é homem. Se ele tem uma vagina, ele é uma mulher. Não importa como ele se sente. Já imaginou se todo mundo fosse
viver segundo os seus sentimentos? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, que nós não devemos agir, viver conforme nossos sentimentos. Eu sinto vontade de beber, eu sinto vontade de usar droga, eu sinto vontade de ter relação com a porca. O cara sente vontade de ter relação com a filha, com a prima, com a tia, com a avó, com a mãe. Ele sente esses desejos. Você imagine se cada um fosse viver segundo os seus desejos. Ele sente vontade de matar, de esquartejar. Dahmer sentia vontade de comer o coração das pessoas. E ele viveu segundo os sentimentos. Nós vamos estimular os sentimentos. Vamos cada um viver segundo os seus sentimentos. Eu sinto, então eu vou viver segundo os mais tenebrosos sentimentos. Sinto vontade de ter relação sexual com um cadáver. O cadáver não pode. Mas eu sinto que sou mulher. É mentira. Sinto que sou uma planta. Sinto que sou um cachorro. Sinto que sou um móvel. Isso é insano. É pura insanidade. Da onde vem isso? Isso não é do desejo desenfreado. Isso não é do coração humano. Isso não é do capeta, ou sabe Deus, se não é a mídia. Ou se é a imaginação do ser humano que sopra na sua mente. Ele começa a pensar, ele começa a sentir. E o corpo reflete, ele quer aquilo, ele abraça. Você olha para aquilo, você não sabe quem é a planta e quem é a parasita em volta. Você olha para o cara, é uma mulher. Meus filhos não sabem. Eles olham aqui e falam, pai, aquilo ali é uma mulher ou é um homem? Filho, não se engane com as aparências. Ali dentro tem um homem. Tem um homem. É um homem ali dentro. Dentro daquela mulher, por fora, parece um homem. Mas ali dentro, no seu íntimo, no seu âmago, a alma dele, é uma mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Né? Não é assim? Não tem como fugir da realidade. Você só não aceita, mas você sabe o que é a verdade e o que é a mentira. Você só pode não aceitar, pode não concordar. Discorda de mim. E temos que concordar em discordar. Temos que concordar que discordamos. Mas a realidade ela é uma só. E não tem como fugir disso.